dia, paz do Senhor. Hoje, dia 20 de outubro de 2020, hoje, terça-feira, o dia que o Senhor já preparou, as suas misericórdias já se renovaram sobre a tua vida, tua casa, tua família, propósitos, projetos, sonhos, tudo aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor, com certeza já é uma verdade espiritual e que nós vamos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem na sua vontade, que é suprema, que é perfeita, que é maravilhosa e que o Senhor derrame sobre a tua vida em nome de Jesus. Bom, estamos lendo a palavra do Senhor, começamos no Antigo, passeamos por vários livros, textos, capítulos e agora estamos já no Novo Testamento, no livro de Mateus. Mateus fala sobre um Senhor Jesus, o Senhor Jesus Rei, aquele Messias prometido desde o Antigo Testamento. Daí Mateus falar muito sobre o Antigo Testamento e fazer essa comparação, né? Trabalhando paralelamente Antigo e Novo Testamento naquilo que diz respeito ao ministério, ao caráter, né? A constituição que está sobre o Senhor Jesus, como prometido das nações, como aquele que deveria vir e agora já chegou aqui no livro de Mateus, a partir da sua genealogia e tudo aquilo que nós já lemos e já pensamos a respeito. E agora estamos lendo as bem-aventuranças, lemos as primeiras 4 bem-aventuranças que dizem respeito da relação do homem com Deus. Obviamente, claro, que isso vai transbordar, né? E vai manifestar sobre toda a contingência, sobre toda a vida humana, mas principalmente sobre a relação do homem com Deus, né? Naquilo que o homem deseja produzir e naquilo que o homem deseja fazer, se quiser fazer, se estiver favorável à vontade do Senhor. E aí o Senhor promete o quê? Que essas pessoas serão felizes, que nós seremos felizes quando na nossa postura, na nossa disposição, nós buscamos de maneira premeditada, né? Porque é um desenvolvimento, de maneira premeditada, aquilo que nós desejamos, que seja o norte da nossa vida, seja a direção da nossa vida, em nome de Jesus. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus 5, 8. Bom dia, Rosália, minha tia Rosália, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a tua casa, a tua família, netos, filhos, a graça, a glória, a presença do Senhor esteja sobre a senhora, também Eva. Deus abençoe Eva, Deus abençoe a tua casa, as meninas, genros, netinho. Deus abençoe a tua vida profissional, teus projetos aí para o futuro. Tenho orado sobre isso também. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, né? A primeira parte da nossa relação, né? Agora deixando de ser uma relação tão somente vertical, mas agora a relação horizontal de nós para com os nossos semelhantes, os nossos pares, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão ao nosso redor, né, ao nosso lar, ao nosso trabalho. Então começamos com misericordiosos, né? Primeiro, misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, saindo, né, fazendo alusão aos 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20 são os mandamentos que dizem respeito à nossa relação com Deus. A partir do 5º mandamento é a nossa relação com o próximo. Aqui é exatamente a mesma coisa, tá vendo? O que Mateus faz? Mateus está exatamente comparando e fazendo, e a partir da lei, dando vazão, né? Como que se estivesse abrindo o leque através de Jesus do que significa isso. Então, o 5º
A quinta bem-aventurança, a quinta beatitude, já é uma atitude em relação ao meu próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu falei para você que misericórdia é o quê? É quando o meu coração entra na miséria do outro. Misericórdia. O meu coração, córdia, coração no grego, né? Então, o meu coração vai até a miséria do outro. A miséria do outro está plenamente esquadrinhado pelo meu coração, tá? Misericórdia. Quando eu sou misericordioso, eu alcanço misericórdia. Tanto é que eu escrevi no YouTube, né, o que eu falei ontem, que a misericórdia é uma via de duas mãos. Por quê? Porque se eu for misericordioso, o Senhor será misericordioso comigo. Como diz lá em Mateus 6, né? Se eu perdoar ao meu irmão, o Senhor também me perdoará nas minhas faltas, nos meus pecados. Então, é uma via de duas mãos. Sexta beatitude, sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o que é ser limpo de coração? Em primeiro lugar, eu preciso entender o que significa coração para a palavra de Deus. Na poesia, na literatura, né, mundial, coração significa sentimento. Para Deus também, mas não é só sentimento. Para Deus é mente, coração significa razão, coração significa emoção e coração significa vontade. Mente, razão, vontade e razão. Mente, razão, emoção e vontade. Agora vamos lá. Mente, razão, emoção e vontade. Isso significa coração na palavra de Deus. Por quê? Porque, poeticamente falando, o coração é o centro do nosso corpo, do nosso organismo. O coração é o órgão que bombeia o sangue para toda, como se fosse um monte de veias, de vasos, né? Então o coração bombeia o sangue para todo o corpo, todo o organismo. Na figura poética, então o coração é o centro, não apenas o centro da emoção, mas é o centro da razão, é o centro da vontade própria, é o centro da mente, porque eu penso, então tudo está localizado, entre aspas, no coração. Claro que não é coração, né? Mas é mente, é sentimento, é razão, é aquilo que está norteando toda a minha maneira de ser, meus pensamentos, minhas palavras e tudo. Isso é coração. Então, a Bíblia diz o seguinte, que serão bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o que significa isso? Significa alguém em santidade, alguém que busca a santidade, alguém que preserva a santidade, alguém que deseja a santidade, e isso é uma vontade. Aliás, toda a bem-aventurança, todas as beatitudes, né, do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, parte da minha vontade. Aí você vai dizer, ué, mas tudo é da minha vontade? É, porque aqui está falando daquilo que a gente chama de conversão, não é salvação. Lembram-se? Salvação o que é? Salvação é de graça. Ela não é atributo meu. Ela vem do agente externo, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que se move para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então seria uma santificação inicial. Quando eu declaro Jesus como meu Senhor, quando eu declaro Jesus como meu Senhor, é porque eu crio no meu coração e aí eu serei salvo. E a salvação é resultado de entender conscientemente que Jesus é meu Senhor. Então, quando eu falo, né, a gente fala, geralmente, comumente a gente fala, quem crer com a mente e declarar com o coração será salvo. Sim, será salvo porque a salvação é o resultado. Mas quem crer
e declarar com a boca que Jesus é o Senhor, não Salvador, Senhor, né? De maneira didática, Senhor. O resultado é a salvação. Então, falando aqui das bem-aventuranças, é para aqueles que são do Senhor. Jesus está falando para um povo, um público ali, no Sermão da Montanha, a gente já viu as características desse povo. Esse povo é um povo que conhece a Deus, que tem uma certa relação com Deus, que tem um certo conhecimento, né, por causa da Torá, dos ensinos dos rabinos, dos mestres, do ensino dos fariseus, né, dos escribas. Então eles têm vamos dizer assim, eles dominam o assunto. De maneira didática, literal, eles dominam, eles sabem quem são. Eles sabem que eles são povo de Deus. Então o Senhor Jesus começa a partir daí, né, ressignificando a lei de Moisés, e aí ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Então, o que significa ser puro de coração? A palavra do Senhor, ela coloca de maneira muito clara isso lá em, por exemplo, 1 Samuel capítulo 16, versículo 17. Quando Samuel vai ungir Davi rei, claro, eu estou falando já ao final da história, mas quando Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé, Jessé tem muitos filhos. E quando Samuel entra na casa de Jessé, ele vê filhos, né, de Jessé robustos, grandes, um biotipo militar, um biotipo, né, como chamaríamos hoje, um biotipo sarado. E aí o Senhor interpela no coração de Samuel e diz o seguinte: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E aí, aquele que seria menos provável, um menino que estava lá no pasto cuidando das ovelhas, que não tinha qualquer condição, nem mesmo, né, idade para estar junto com Jessé e os seus outros filhos, estava lá, né, no campo, nas pastagens, cuidando das ovelhas. E quando passa todos os filhos de Jessé, e Samuel fica preocupado, porque, segundo Jessé, tinham passado todos os filhos, mas aí Jessé fala, tem Davi, então manda chamar Davi. E Samuel diz, nós não nos sentaremos à mesa enquanto esse filho não vier. E quando Davi entra, aí o Senhor fala, é esse que eu quero que unja rei. Era o menos provável, o que reunia menos capacidade, seja de idade, de biotipo, de altura, de aparência, porque a Bíblia fala que ele tem uma aparência, assim, vamos chamar, delicada, né? Para ser um guerreiro, um soldado da época, da antiguidade, e no entanto, o Senhor ungiu Davi. Você entendeu? Então, o Senhor olha o coração. Diz lá em Mateus 23, versículo 5, sobre os religiosos: praticam as obras com o fim de serem vistos pelos homens. Então, o Senhor Jesus falava dos fariseus que praticavam as obras, os religiosos da época, né? Que eram, e outro texto ele chama de hipócritas. Quando você vai para a forma etimológica, a raiz da palavra hipócrita é a mesma raiz da palavra ator, atriz. Então, o que significa ser hipócrita? Significa alguém que mostra uma coisa, e a gente sabe muito bem, né? Por causa da classe política brasileira, a gente se depara com esse tipo de gente toda hora, né? Então, o que é o hipócrita? Ele encena uma coisa, mas não é o que está no coração. Por isso que eu estou em jejum, e eu falo para você sempre, nesses dias, eu estou jejuando pelo Brasil e por essas eleições. E nós que somos intercessores, devemos estar orando pela nossa terra, intercedendo pelo nosso país, principalmente nesse momento, que estamos às portas de uma nova eleição municipal. Por quê? Porque essa situação a gente convive todos os dias. E Jesus tinha exatamente
o mesmo quadro, né, social na época, através dos religiosos, através dos políticos da época. Por quê? Porque eram hipócritas, porque eles ensinavam uma coisa, mas no coração eles levavam uma outra coisa. E aí a Bíblia fala em Mateus 7, de 6 a 7, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Marcos citando um texto de Isaías do Antigo Testamento. Por quê? Porque esse povo me honra com os lábios. Esse povo tem uma liturgia maravilhosa, um cerimonial, vamos dizer assim, bonito, mas não tem coração, não tem sentimento, não tem razão, não tem emoção voltados para mim. Então, essa vontade desse povo, ela é completamente discutível, relativizada. Não é uma vontade que o Senhor Deus deseja. Não é uma vontade que o Senhor Deus se agrada. Por quê? Porque cumpre com o cerimonial, cumpre com a liturgia, cumpre com uma didática, mas não tem coração, não tem vida com Deus, não tem uma relação pessoal com Deus. Então, aos olhos de Deus, a prática dessas pessoas era a mesma coisa que nada. Como ele fala em Malaquias, a gente já leu a respeito, o Senhor sugere até que se feche o templo, não se cumpra nenhum ritual, nenhuma liturgia, não se entregue oferta, sacrifício, holocausto, nada. E vai todo mundo para casa melhor, Deus falando, do que fazer as coisas de uma maneira automática, de uma maneira, vamos dizer, hipócrita, né? Como Jesus chama os religiosos da época. E eu, para terminar, eu tinha muita coisa para falar. Colossenses 2, de 11 a 12, eu vou falar assim, olha, eu vou ler esse aqui. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. E qual é a circuncisão de Cristo? É a circuncisão no coração. E a Bíblia diz que os verdadeiros judeus são circuncidados no coração. Aí você vai falar, Paulo está falando só do judeu? É porque para Deus, não tem judeu, né? Não tem cristão separado em católico e evangélico e protestante. Para Deus é um povo só. Então, para Deus, dentro da sua visão de corpo e de conciliação, nós seríamos judeus, nós seríamos hebreus, não de sangue, não de carne, mas de coração, de espírito, porque nós somos herdeiros de Abraão, entendeu? Então não é que Jesus está falando só para o povo judeu, porque muita gente pega essa palavra como se Paulo estivesse falando mais para o povo judeu. Não, Deus está falando para o seu povo. Nós dividimos por causa da nossa dureza de coração. Não tem nada a ver com Deus. Se fosse a vontade boa, perfeita e agradável, Jesus, como veio judeu, nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu, nós, entre aspas, deveríamos pertencer a esse povo. É que lá na frente não tem condição mais de andar junto, né? Aí dividiu judeu de cristão. Mas na essência, nós somos o mesmo povo. Não é que eu preciso colocar um quipá, preciso ter toda a tradição cultural, né, judaica. Não é isso. Mas no meu coração, eu sou povo de Deus. Então o Senhor fala, através de Paulo, que o verdadeiro circuncidado é o circuncidado em Jesus Cristo, no batismo de Jesus Cristo, porque é circuncidado no coração, então esse é o verdadeiro judeu. Não é o judeu porque cumpre uma tradição, porque cumpre uma religião, porque cumpre dogmas doutrinários humanos, mas porque é um povo de Deus no coração, pertence ao povo de Deus no coração. E para terminar,
eu vou ler João capítulo 3. João capítulo 3 é exatamente isso que nós devemos viver e buscar, né? João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. E a gente sabe o restante da história. Nicodemos era aquilo que a gente chama hoje do mais respeitável do Sinédrio, porque Nicodemos era o homem mais velho, mais antigo. Era um homem tão respeitável que ele foi ter com Jesus à noite, na calada da noite, para ninguém ver. Porque Nicodemos era um rabino, Nicodemos era um mestre. E na sua saudação com Jesus, segundo a tradição da cultura da época, ele se prostra diante de Jesus e ele diz: é impossível não ver que tudo que você faz e tudo que você fala, que você venha da parte de Deus. É impossível. E aí Jesus interpela e fala: importa nascer de novo. E Nicodemos pergunta: mas poderia eu voltar ao ventre da minha mãe? E ele fala: não, Nicodemos, é nascer do coração, é nascer do Espírito, é começar uma nova etapa, uma etapa que inicia no reconhecimento de que Jesus, aquele que estava falando com Nicodemos, é o verdadeiro Filho de Deus, né? Por quê? Porque é uma santificação que começa em Jesus e aí ela é progressiva, indo para as bem-aventuranças. Então, eu e você temos um trabalho imenso, porque nós temos que nos incorporar desse caráter de Jesus, dessa capacidade de sermos, né, humildes de coração, de sermos mansos, de sermos pessoas que desejam ver a glória de Deus, buscar a glória de Deus intensamente, sermos misericordiosos, sermos pessoas purificadas no coração, não porque nascemos puros, mas porque nós desejamos ser puros e buscamos na presença do Espírito Santo. Daí nós temos que nascermos da água e do Espírito. Desejamos buscar no Espírito essa imersão nas águas do Espírito, para vivermos exatamente essa condição de sermos purificados, andarmos com pureza de coração, ainda que estejamos numa geração corrupta como essa. E ao contrário do que a filosofia, a psicologia, muitas linhas de raciocínio falam que o homem é produto do meio, na Bíblia é completamente contrário. O homem não é produto do meio. Porque senão não haveria Noé, que senão não haveria Jó, porque senão não haveria Daniel, porque senão não haveria Jesus e tantos outros, que foram homens, que diz a Bíblia que o mundo não era digno de tê-los, mas que foram homens de Deus, a despeito do meio, a despeito da circunstância, viveram exatamente
a santidade que o Senhor desejou que eles vivessem. Ser puro de coração é buscar a santidade conscientemente, voluntariamente, de mente, de razão, de emoção e de palavras, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, consagrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família no altar do Senhor, exatamente buscando isso, a pureza de coração. Algo que nós podemos sim, que o Senhor dá toda a condição, através do seu Espírito Santo, para que nós busquemos ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos a Tua palavra diante do Teu altar, para que essa pureza de coração seja da nossa parte um desejo, uma vontade pessoal, particular. Ó Deus, para que não sejamos religiosos, não sejamos pegos pelo Senhor como hipócritas, como pessoas dissimuladas, como pessoas que estamos encenando, não, mas é porque vivemos de fato. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós, perdoa-nos todas as vezes que fomos pessoas tão somente religiosas, tão somente praticantes de dogmas, de coisas que nós sabemos que existem, mas que não estavam verdadeiramente, genuinamente no nosso coração. E que o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu poder, movendo-te, ó Deus dos céus, sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, todos que estão aqui comigo, a Eva, a Amanda, a Magda, a Andréia, Joel, Josué, o Vitor, o Fábio, a Márcia, João, o Bispo Antônio, seus familiares, Tua graça, Tua glória, visitando os nossos idosos, os nossos avós, nossos tios, Senhor, os nossos pais, nossos filhos, netos, sobrinhos, Tua graça, Tua glória se derramando sobre cada lar aqui representado. O Teu mover, o Teu poder se faça presente, curando, visitando, restaurando, renovando, restituindo, reconstruindo, e nós daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Visita-nos no nosso organismo, na nossa saúde, toda enfermidade nos ossos, nas juntas, no coração, nas artérias, nas veias, nos olhos. Senhor, em nome de Jesus, nos pés, problemas congênitos, Deus de maravilhas, visita com a Tua cura, com a Tua saúde, com a Tua ressurreição, toca, cura, restaura, renova, ressuscita, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te sobre o nosso Brasil, sobre a nossa terra, perdoando o nosso povo, Senhor, porque muitas vezes nós, que somos da parte de Deus, nem sempre expressamos algo que contagie aqueles que estão ao nosso redor, e nós vivemos um Brasil déspota, cruel, genocida, que mata o inocente. Por isso, ó Deus, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa transgressão, perdoa a nossa iniquidade, derrama-te sobre a nossa terra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, sara o nosso povo, a nossa terra, o nosso país, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, vem com a Tua alegria, vem com a Tua cura, derrama-te, ó Deus, sobre a nossa nação, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra, todo domínio e toda majestade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, sobre essa terça-feira, naquilo que você estiver fazendo, na tua vida profissional, financeira, material, o Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo, como o Senhor falava com Gideão, né? Vai nessa tua força, Gideão, e você viverá a vitória do Senhor em nome de Jesus. Fique na paz, um beijo, até amanhã em nome de Jesus. Tchau, beijos!